O despertar da justiça sombria. Na cidade de São Paulo, o Dr. Ricardo Almeida, um renomado perito criminal forense de 42 anos, caminhava pelos corredores frios e estéreis do Instituto Médico Legal. Seu rosto, outrora jovial e esperançoso, agora carregava as marcas profundas de anos testemunhando os horrores da natureza humana. Ricardo sempre fora um homem dedicado à justiça. Formado com honras em medicina legal, ele escolhera essa carreira movido por um forte senso de dever e pela crença inabalável no sistema judiciário. No entanto, após 15 anos de serviço, essa fé começava a se erodir, corroída pela realidade implacável que enfrentava diariamente. Naquela noite, Ricardo fora chamado para mais um caso. Um duplo homicídio em uma área nobre da cidade. Ao chegar à cena do crime, deparou-se com uma visão que, mesmo para seus olhos experientes, era perturbadora. Um casal de idosos, proprietários de uma renomada joalheria, jazia em uma poça de sangue em sua sala de estar luxuosa. Os corpos apresentavam sinais de tortura, com múltiplas lacerações e fraturas. Enquanto realizava a perícia inicial, Ricardo ouvia os comentários dos policiais presentes. Aparentemente, o principal suspeito era um ex-funcionário da joalheria, com um histórico de pequenos delitos. As evidências pareciam apontar claramente para sua culpa. Impressões digitais no local, testemunhas que o viram nas proximidades, até mesmo um vídeo de segurança que o mostrava entrando no prédio. Ele conhecia bem esse roteiro. Evidências claras, um suspeito com antecedentes, um caso aparentemente resolvido. Mas também sabia o que viria a seguir. Advogados habilidosos encontrariam brechas na lei, testemunhas mudariam seus depoimentos, evidências seriam contestadas, e no final, mais um criminoso escaparia impune. Enquanto coletava as amostras e fotografava a cena, uma ideia sombria começou a se formar na mente de Ricardo. E se ele pudesse fazer algo? E se, ao invés de simplesmente documentar os crimes, ele pudesse preveni-los? Ou melhor ainda, puni-los? Naquela noite, ao retornar para casa, Ricardo não conseguiu dormir. Sua mente fervilhava com possibilidades. Ele tinha acesso a informações privilegiadas, conhecia os procedimentos policiais por dentro e, mais importante, sabia como manipular evidências sem deixar rastros. Nos dias que se seguiram, enquanto o caso do casal de joalheiros avançava, Ricardo começou a planejar. Ele estudou minuciosamente o suspeito, seu histórico, suas rotinas. Ao mesmo tempo, sutilmente, começou a plantar dúvidas nas evidências. Um erro de procedimento aqui, uma amostra contaminada ali. Nada grande o suficiente para levantar suspeitas, mas o suficiente para enfraquecer o caso. Conforme previsto, 2 semanas depois, o suspeito foi libertado por falta de provas concretas. A família das vítimas estava devastada, a imprensa criticava a ineficiência da polícia, e a sociedade clamava por justiça. Foi nesse momento que Ricardo decidiu agir. Numa noite chuvosa, ele seguiu o ex-suspeito até um beco escuro. Vestido completamente de preto, com luvas e uma máscara que distorcia sua voz, Ricardo confrontou o homem. "Você pensou que escaparia da justiça?", perguntou com uma voz grave e ameaçadora. O homem, assustado, tentou negar sua culpa, mas Ricardo sabia a verdade. Horas de tortura se seguiram, com Ricardo extraindo uma confissão detalhada. No final, enquanto o homem implorava por misericórdia, Ricardo sussurrou: "Isso é pela sua salvação eterna. Confesse seus pecados e seja purificado." Com um golpe preciso, Ricardo encerrou a vida do assassino, sentindo uma onda de satisfação que nunca experimentara antes. Ele havia feito justiça, pensou. Havia corrigido um erro do sistema. Enquanto limpava meticulosamente qualquer vestígio de sua presença, Ricardo sabia que sua vida havia mudado para sempre. Ele não era mais apenas um perito forense. Agora, era um agente da justiça sombria, determinado a punir aqueles que o sistema deixava escapar. Pouco sabia Ricardo que este era apenas o começo de uma jornada que o levaria a profundezas que ele jamais imaginou explorar, transformando no próprio mal que jurou combater. Nas semanas que se seguiram ao seu primeiro ato de justiça, Ricardo se viu consumido por uma mistura tóxica de adrenalina, culpa e um senso distorcido de propósito. Durante o dia, continuava seu trabalho como perito forense com uma eficiência fria e calculada. À noite, porém, transformava-se em uma figura sombria, um vigilante que se autodenominava o Purificador. O caso do casal de joalheiros foi oficialmente arquivado, mas a cidade de São Paulo fervilhava com rumores sobre um misterioso justiceiro.
Ricardo observava com um prazer secreto as manchetes sensacionalistas e as discussões acaloradas nos noticiários. Ele havia conseguido o que o sistema judicial não pôde: justiça para as vítimas. Encorajado por seu sucesso inicial, Ricardo começou a buscar ativamente novos alvos. Sua posição no Instituto Médico Legal lhe dava acesso privilegiado a informações sobre casos não resolvidos ou em que os suspeitos haviam sido libertados por tecnicidades legais. Com meticulosidade cirúrgica, ele selecionava suas próximas vítimas. Seu segundo alvo foi um traficante conhecido por usar crianças como aviões para distribuir drogas. O homem havia sido preso diversas vezes, mas sempre conseguia escapar da condenação devido a conexões políticas. Ricardo passou semanas estudando sua rotina, seus hábitos, seus pontos fracos. Numa noite de lua nova, o purificador atacou. O traficante foi sequestrado de sua mansão fortificada, deixando para trás apenas sinais de luta e guardas inconscientes. Por 3 dias, Ricardo manteve em um armazém abandonado, submetendo-o a torturas elaboradas que misturavam sua expertise forense com uma crueldade recém-descoberta. Confesse seus pecados, Ricardo repetia incansavelmente, sua voz distorcida ecoando pelas paredes de metal. Só através da dor você encontrará a redenção. Quando finalmente terminou, Ricardo não deixou nenhum vestígio. O corpo do traficante foi encontrado dias depois, flutuando no rio Tietê, com marcas que deixavam clara a mensagem: este era o trabalho do justiceiro. A cidade entrou em polvorosa. Enquanto as autoridades condenavam publicamente os atos do vigilante, muitos cidadãos comemoravam secretamente. As redes sociais transbordavam de debates éticos, com hashtags como #OPurificadorHerói e #JustiçaVigilante ganhando tração. Para Ricardo, no entanto, o impacto público era secundário. Ele estava viciado na sensação de poder, na adrenalina da caçada, na convicção de que estava fazendo um bem maior. Cada novo julgamento o levava mais fundo em seu papel de juiz, júri e executor. Seu terceiro alvo foi um empresário acusado de fraudar fundos de pensão, arruinando as economias de milhares de idosos. O quarto, um médico que abusava sexualmente de pacientes sedados. Cada caso era meticulosamente planejado, executado com precisão cirúrgica e concluído com um ritual de purificação cada vez mais elaborado. Ricardo começou a desenvolver um código próprio, uma filosofia distorcida que justificava suas ações. Em sua mente perturbada, ele não estava apenas punindo criminosos, mas oferecendo-lhes uma chance de redenção através do sofrimento. Ele se via como um instrumento divino, purificando as almas dos pecadores através da dor e da morte. No entanto, à medida que sua lista de vítimas crescia, algo dentro de Ricardo começava a mudar. A linha entre justiça e vingança, já tênue desde o início, tornava-se cada vez mais borrada. Ele começou a sentir prazer não apenas no ato de fazer justiça, mas no próprio ato de infligir dor. Sua vida pessoal, já solitária antes, tornou-se praticamente inexistente. Relacionamentos foram abandonados, hobbies esquecidos. Toda sua energia e tempo livre eram dedicados à sua missão autoimposta. Seu apartamento transformou-se em um centro de operações, com paredes cobertas de fotos, mapas e cronogramas detalhados de suas futuras vítimas. Em seu trabalho, Ricardo tornou-se ainda mais eficiente e respeitado. Sua capacidade de manipular evidências sem deixar rastros era vista como uma habilidade extraordinária de preservar a integridade das cenas de crime. Ninguém suspeitava que por trás do perito meticuloso se escondia o infame purificador. Mas a escalada de violência de Ricardo não passava despercebida. A polícia formou uma força-tarefa especial para caçar o vigilante. Ironicamente, Ricardo foi convidado para fazer parte da equipe como consultor forense, colocando-o em uma posição única para monitorar e sabotar a investigação. Enquanto a cidade de São Paulo vivia sob o medo e a fascinação pelo misterioso justiceiro, Ricardo Almeida afundava cada vez mais em seu mundo de justiça distorcida e violência justificada. Ele estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria volta, transformando-se no tipo de monstro que um dia jurara combater. A noite de São Paulo agora tinha um novo predador, e nem mesmo ele sabia até onde sua sede de justiça o levaria. 6 meses haviam se passado desde que Ricardo iniciara sua cruzada como o purificador. A cidade de São Paulo vivia em um estado de tensão constante, dividida entre o medo e uma mórbida fascinação pelo vigilante que punia aqueles que o sistema judicial não conseguia alcançar. Ricardo, por sua vez, estava mudado. O homem que uma vez fora um dedicado servidor da justiça agora era uma sombra de si mesmo, consumido por sua missão autoimposta.
Seu rosto, antes sereno, agora carregava olheiras profundas e uma expressão de dureza que raramente se suavizava. Seus colegas no Instituto Médico Legal notavam sua crescente introversão, mas atribuíam isso ao estresse do trabalho e à pressão da investigação sobre o vigilante. Foi nesse contexto que um novo caso surgiu, desafiando a sanidade já frágil de Ricardo. Uma série de assassinatos brutais começou a aterrorizar a cidade. As vítimas eram encontradas mutiladas, com marcas de tortura elaborada que superavam até mesmo os métodos do purificador. O que mais perturbava Ricardo era que as vítimas não pareciam ter qualquer conexão entre si. Um professor universitário, uma dona de casa, um executivo de multinacional. Designado para liderar a equipe forense neste caso, Ricardo mergulhou na investigação com uma intensidade que surpreendeu até seus colegas mais próximos. Ele passava noites em claro analisando evidências, construindo perfis, buscando um padrão que pudesse levar ao assassino. Conforme a investigação avançava, uma terrível suspeita começou a se formar na mente de Ricardo. As técnicas de tortura, a precisão dos cortes, o cuidado em não deixar evidências forenses, tudo isso lembrava seus próprios métodos. Seria possível que alguém estivesse imitando o purificador? Ou pior, seria possível que ele mesmo estivesse cometendo esses crimes em um estado de dissociação? Atormentado por essa possibilidade, Ricardo começou a duvidar de sua própria sanidade. Ele instalou câmeras em seu apartamento, monitorava obsessivamente seus próprios movimentos, buscando qualquer evidência de que pudesse estar agindo sem consciência durante a noite. Enquanto isso, sua atividade como purificador diminuiu drasticamente. Ricardo estava paralisado pelo medo de que pudesse estar se tornando o tipo de monstro que jurou eliminar. Esta pausa, no entanto, só serviu para alimentar sua obsessão. Privado da válvula de escape que suas atividades vigilantes proporcionavam, ele se viu afundando cada vez mais em pensamentos sombrios e paranoicos. A investigação dos novos assassinatos continuava, e Ricardo se viu em uma posição cada vez mais precária. Por um lado, ele usava todo o seu conhecimento e habilidade para tentar desvendar o caso. Por outro, parte dele temia o que poderia descobrir. Foi durante esse período turbulento que Ricardo cometeu seu primeiro erro verdadeiro. Obcecado com a ideia de que pudesse ser o responsável pelos novos crimes, ele começou a plantar falsas evidências na cena dos crimes, tentando criar um perfil que se distanciasse de suas próprias características. Essa manipulação não passou despercebida. Uma jovem detetive da equipe, Ana Luísa Cordeiro, começou a notar discrepâncias nos relatórios forenses de Ricardo. Inteligente e perspicaz, Ana Luísa começou a investigar discretamente o respeitado perito. Enquanto isso, os assassinatos continuavam, cada vez mais brutais e frequentes. A cidade estava em pânico, e a pressão sobre a polícia para resolver o caso era imensa. Ricardo, dividido entre seu dever profissional, sua atividade secreta como purificador e seu medo crescente de sua própria mente, começou a cometer erros. Numa noite particularmente tensa, após mais um corpo ter sido descoberto, Ricardo decidiu que precisava agir. Convencido de que o verdadeiro assassino estava zombando dele, ele resolveu usar seus métodos de purificador para encontrar o culpado. Vestindo seu traje negro e máscara, Ricardo saiu para caçar. Mas desta vez, não tinha um alvo específico. Ele vagou pelas ruas escuras de São Paulo, seus olhos febris buscando qualquer sinal de atividade suspeita. Foi nessa noite que o abismo que ele vinha margeando finalmente o engoliu. Ao virar uma esquina, Ricardo viu um homem saindo furtivamente de um beco. Sem pensar duas vezes, ele atacou. Arrastando o homem aterrorizado para um depósito abandonado, Ricardo iniciou seu ritual de purificação. Foi apenas horas depois, com suas mãos manchadas de sangue, que a terrível verdade o atingiu. Sua vítima era um simples entregador de comida, inocente de qualquer crime. Horrorizado com o que havia feito, Ricardo fugiu da cena, deixando para trás não apenas um corpo, mas os últimos vestígios de sua sanidade. Ele havia se tornado aquilo que mais temia: um assassino indiscriminado, não melhor que os criminosos que jurava punir. Enquanto a noite de São Paulo engolia seus passos cambaleantes, Ricardo Almeida, antes um respeitado perito forense e autoproclamado justiceiro, agora era apenas mais um monstro solto nas sombras da cidade. E, sem que ele soubesse, os olhos atentos da detetive Ana Luísa estavam cada vez mais próximos de desvendar sua verdadeira identidade. A escuridão que Ricardo abraçara como aliada agora ameaçava consumi-lo por completo, e o palco estava armado para um confronto que abalaria os alicerces da maior metrópole do Brasil. Nas semanas que se seguiram ao assassinato do entregador inocente,
Ricardo Almeida se viu em uma espiral descendente de culpa, paranoia e autodestruição. Seu trabalho no Instituto Médico Legal, antes impecável, começou a mostrar sinais de deterioração. Relatórios atrasados, análises inconsistentes e um comportamento cada vez mais errático não passaram despercebidos por seus colegas e superiores. A detetive Ana Luísa Cordeiro, por sua vez, intensificava sua investigação silenciosa. Ela havia notado padrões perturbadores nos casos associados a Ricardo e começava a traçar conexões entre o respeitado perito e o infame purificador. Com meticulosidade, Ana Luísa coletava evidências, construindo um caso sólido contra o homem que, ironicamente, estava ajudando a polícia a caçar a si mesmo. Enquanto isso, os assassinatos que haviam levado Ricardo à sua queda continuavam. O verdadeiro assassino, apelidado pela imprensa de o Imitador, parecia zombar das autoridades com cada novo crime. Cada cena era mais elaborada e perturbadora que a anterior, levando a cidade a um estado de pânico generalizado. Ricardo, consumido pela culpa e pelo medo, tentava desesperadamente encontrar o imitador. Ele acreditava que, se pudesse capturar o verdadeiro assassino, de alguma forma se redimiria de seus próprios pecados. Suas noites eram agora divididas entre pesadelos aterrorizantes e buscas frenéticas pelas ruas de São Paulo. Foi durante uma dessas buscas noturnas que o destino de Ricardo finalmente o alcançou. Seguindo uma pista que acreditava levar ao imitador, ele se encontrou em um antigo matadouro abandonado na periferia da cidade. O local era um labirinto de salas frias e corredores escuros, com o cheiro persistente de sangue velho impregnado nas paredes. Enquanto vasculhava o local, Ricardo ouviu um ruído. Seguindo o som, ele se viu face a face com uma cena que congelou seu sangue. O imitador, vestido com um traje semelhante ao seu, estava no processo de torturar sua próxima vítima. Por um momento, o tempo pareceu parar. Ricardo olhou nos olhos do assassino e viu refletido ali toda a loucura e escuridão que haviam consumido sua própria alma. Foi nesse instante de clareza que ele percebeu a terrível verdade. O imitador era ele mesmo. As memórias inundaram sua mente, noites perdidas, blackouts, acordar com manchas inexplicáveis de sangue. Ricardo havia criado uma segunda personalidade, uma que levava seus métodos de purificação a extremos ainda mais terríveis. Horrorizado com esta revelação, Ricardo cambaleou para trás, alertando involuntariamente o imitador, seu outro eu, de sua presença. O que se seguiu foi uma luta brutal, não apenas física, mas psicológica. Duas facetas da mesma mente dilacerada, lutando pelo controle. Foi nesse momento crucial que a detetive Ana Luísa, que havia seguido Ricardo até o local, entrou em cena. Testemunhando a luta surreal entre o que parecia ser duas versões do mesmo homem, ela finalmente compreendeu a extensão da fragmentação mental de Ricardo. "Ricardo Almeida, você está preso", gritou Ana Luísa, sua voz ecoando pelo matadouro vazio. O som de sua voz pareceu quebrar o transe em que Ricardo estava. Por um breve momento, as duas personalidades se fundiram novamente, e Ricardo se viu confrontado com a totalidade de seus atos. O horror do que havia se tornado o dominou completamente. Naquele instante de lucidez e desespero, Ricardo fez a única coisa que sua mente fraturada conseguiu conceber como redenção. Antes que Ana Luísa pudesse reagir, ele correu em direção a uma janela quebrada e se jogou. A queda não foi fatal, mas deixou Ricardo gravemente ferido e inconsciente. Quando a equipe de resgate chegou, encontrou Ana Luísa algemando um Ricardo semiconsciente, murmurando incoerentemente sobre purificação e salvação. Nos dias que se seguiram, a verdade veio à tona. A história do respeitado perito forense que se tornou um vigilante e depois degenerou em um assassino em série com personalidade múltipla chocou a nação. O julgamento de Ricardo Almeida se tornou um dos mais notórios da história criminal brasileira. Enquanto Ricardo aguardava seu destino em uma instituição psiquiátrica de segurança máxima, a cidade de São Paulo lentamente começava a se recuperar do reinado de terror do purificador e do imitador. No entanto, as cicatrizes deixadas em seu tecido social permaneceriam por muito tempo. A detetive Ana Luísa, agora aclamada como heroína, carregava o peso de ter desvendado um caso que desafiava a compreensão da maldade humana. Ela sabia que a história de Ricardo Almeida serviria como um lembrete sombrio dos perigos de se buscar justiça fora dos limites da lei. E nas sombras da noite paulistana, sussurros persistiam. Alguns juravam que ainda haviam uma figura mascarada vagando pelas ruas, como se nem mesmo a captura de Ricardo pudesse exorcizar completamente o espectro do purificador da consciência coletiva da cidade. 5 anos se passaram desde a captura de Ricardo Almeida.
O caso do Purificador, como ficou conhecido, havia se tornado um marco na história criminal brasileira, objeto de inúmeros estudos, documentários e até mesmo um controverso filme hollywoodiano. Ricardo, agora com 47 anos, estava confinado em uma ala de segurança máxima do Instituto Psiquiátrico Forense de São Paulo. Seu estado mental, embora estabilizado por medicação pesada, permanecia fragmentado. Os médicos relatavam progressos lentos, mas constantes, na integração de suas personalidades divididas. A cidade de São Paulo, por sua vez, lutava para se recuperar do trauma coletivo. O caso havia exposto falhas profundas no sistema de justiça e segurança pública, levando a reformas significativas. A confiança da população nas instituições, no entanto, permanecia abalada. A detetive Ana Luísa Cordeiro, promovida após resolver o caso, dedicava-se agora a reformar o departamento de polícia de dentro para fora. Sua experiência com o caso Almeida a havia transformado em uma defensora ferrenha da saúde mental entre os profissionais de segurança pública. Numa tarde chuvosa de outono, Ana Luísa decidiu fazer algo que vinha adiando há anos: visitar Ricardo Almeida em sua reclusão. Ao entrar na sala de visitas do instituto, ela se deparou com um homem que parecia apenas uma sombra daquele que conhecera. Ricardo ergueu os olhos, um brilho de reconhecimento passando por eles. "Detetive Cordeiro", ele murmurou, sua voz rouca pelo pouco uso. "Como você está, Ricardo?" Ana Luísa perguntou, sentando-se diante dele. "Lúcido", ele respondeu após uma longa pausa. "Terrivelmente lúcido." O que se seguiu foi uma conversa profunda e perturbadora. Ricardo, agora capaz de integrar suas memórias fragmentadas, falou sobre sua jornada ao abismo e de volta. Ele descreveu o horror de perceber a extensão de seus atos, a luta diária contra as vozes que ainda ecoavam em sua mente. "Eu queria fazer justiça", ele disse, lágrimas nos olhos. "Mas me tornei a própria injustiça que jurei combater." Ana Luísa ouviu atentamente, seu treinamento policial lutando contra a compaixão humana que sentia pelo homem quebrado à sua frente. "O que você espera agora, Ricardo?" ela perguntou finalmente. Ele olhou pela janela gradeada, para a cidade que um dia pensou proteger. "Redenção?", sussurrou. "Mas sei que não a mereço." Enquanto isso, nas ruas de São Paulo, uma nova onda de crimes começava a chamar a atenção. Criminosos eram encontrados mortos, seus corpos mostrando sinais de tortura elaborada. Rumores de um novo vigilante começaram a circular. Na saída do instituto, Ana Luísa foi abordada por um jovem policial, ansioso e nervoso. "Detetive, temos um novo caso." Ana Luísa congelou, as palavras de Ricardo ecoando em sua mente. Ela sabia que o homem que acabará de visitar não poderia ser o responsável. Mas também sabia o poder que símbolos como o Purificador tinham sobre a psique coletiva de uma cidade traumatizada. Olhando para o céu nublado de São Paulo, Ana Luísa compreendeu uma verdade sombria. O legado de Ricardo Almeida não terminara com sua captura. A semente da justiça vigilante que ele plantara continuava a germinar nas sombras da metrópole. Enquanto caminhava para seu carro, determinada a investigar esse novo caso, Ana Luísa refletiu sobre os ciclos intermináveis de violência e retribuição. Ela se perguntou se a cidade algum dia se libertaria completamente das sombras deixadas pelo Purificador, ou se São Paulo estava condenada a reviver eternamente seu pesadelo. No Instituto Psiquiátrico, Ricardo Almeida olhava pela janela de sua cela, um sorriso enigmático brincando em seus lábios. Ele podia sentir a cidade lá fora, pulsando com medo e expectativa. Sabia que, de certa forma, uma parte dele ainda vagava pelas ruas de São Paulo. "A purificação nunca termina", murmurou para si mesmo, enquanto as sombras da noite começavam a cair sobre a cidade. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para ser notificado sempre que novos pesadelos forem compartilhados aqui. Compartilhe seus medos nos comentários e sugira temas para futuros vídeos.